Abra sua Bíblia lá no livro de Tito, Tito capítulo 2, a partir do verso 11. Se ficar mais fácil para você, depois de 1 e 2 Timóteo, vem Tito. Amém? Tito capítulo 2, a partir do verso 11, vamos ler do verso 11 até o verso 14. Que bom que você veio aqui essa noite, amém? Bom que você está aqui, você venceu, o cansaço, você venceu a preguiça, você venceu qualquer obstáculo para estar aqui na casa do Senhor essa noite, Você não se deixou vencer pela chuva, pela dificuldade, E você veio aqui essa noite prestar um culto a Deus juntamente conosco. Deus se alegra muito, quando a gente está disposto, a virmos à casa do Senhor, cumprirmos o propósito da salvação, que é andarmos juntos, andarmos como um corpo em Cristo Jesus, amém? Todo mundo achou? Título capítulo 2, verso 11 a 14, amém, amém? Posso ler? Na minha Bíblia diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de maneira sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar com você essa noite sobre receber, conhecer e revelar a graça de Deus, amém? Verso 11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, ou seja, a disposição de Deus em dar e nos abençoar, agora ela é pública, notória a todos, amém? Não existe mais segredo, não existe mais nada encoberto. Deus, manifestou a nós, manifestou ao mundo, O amor de Deus está escancarado para todo mundo ver, amém? O amor de Deus está diante do público, E Paulo vai mais além ainda no verso 11, ele diz assim: trazendo a salvação a todos os homens. Aleluia! Salvação está à disposição de quem quiser, amém? Basta você querer, basta você reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que a disposição de Deus em te salvar, ela é pública, ela é notória. Deus quer a salvação de todos nós, amém? Glória a Deus por isso, porque Deus não faz acepção de pessoas, amém? Ele morreu por nós, mesmo nós, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, mesmo nós sendo tão pequenos, o amor dele nos alcançou e nós fomos salvos pela graça de Deus, amém? Aleluia! Eu particularmente gosto muito de uma definição de graça, quando que diz que graça é o amor de Deus em ação, Às vezes a gente fala muito a graça de Deus é assim, a graça de Deus faz assim, E às vezes as pessoas não conseguem compreender um pouco, essa palavra graça, Muitos dizem assim: a graça é favor imerecido, é a definição mais conhecida, mas eu gosto de uma definição que diz que é o amor de Deus em ação, ou seja, o amor de Deus trabalhando por nós. Se você fica cansado em trabalhar de 8 a 10 horas por dia, querido, saiba que Deus trabalha 24 horas por você, não se cansa. Deus a todo instante, o amor de Deus está trabalhando a nosso favor, trabalhando por mim e por você. O amor de Deus a todo instante, Ele quer alcançar o pecador, aquele que não conhece Deus, aquele que ainda não experimentou dessa graça. Esse é o Deus que nós servimos, querido. Deus é amor, Ele age em amor porque Ele é amor. Somente um Deus que é amor pode oferecer amor a todo instante, amém? E é esse amor que quer nos alcançar, e é por conta desse amor, querido, que a salvação, ela é oferecida a todos os homens. É por isso que eu digo, querido, que essa história de predestinação não combina com Deus, porque eu não posso crer em um Deus que a Bíblia fala que Deus é amor. Eu não posso crer em um Deus que pensou assim: eu vou criar fulano para ser salvo e Beltrano para perdição, eu vou criar tantos para se salvarem e tantos para ir para o inferno, tantos para a perdição. Isso não combina com Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, e a sua intenção, o seu desejo é que todos os homens se salvem.
Deus não separou, não predestinou ninguém para a perdição, querido. Isso é uma escolha do homem. Deus não manda ninguém para o inferno. Isso é uma escolha que o homem faz. Ou ele aceita a salvação, ou ele aceita o amor de Deus, ou ele se afasta dele. Deus é tão grande, Deus é tão amoroso que nos seus braços há espaço para todo mundo. Aleluia. Esse é o nosso Deus, né? O Deus que quer que todos se salvem. Pastor, todo mundo vai querer? Claro que não, infelizmente. Infelizmente, alguns não vão querer, alguns vão se afastar de Deus, rejeitar seu amor, rejeitar sua companhia, né? Mas a graça de Deus, o amor dele nos alcançou e tem alcançado inclusive nossos filhos, a nossa parentela, os nossos amigos, nossos vizinhos, através das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E no verso 12, Paulo diz que esse mesmo amor agora nos ensina a viver de uma maneira correta, de uma maneira digna, né? De uma maneira sóbria, justa, né? De uma maneira que agrade a Deus. Aleluia, né? Ele diz assim, renunciando agora à impiedade. Como que o ímpio age? O ímpio despreza Deus. O ímpio despreza o amor de Deus. O ímpio despreza a religião. O ímpio despreza as coisas de Deus. Mas nós somos aconselhados na palavra, né, ensinados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, de agirmos de uma maneira correta, sensata, e que devemos nos apegar às coisas de Deus, né? O problema hoje em dia é que tem muita gente se apegando a coisas que trazem problema e preocupação. Querido, se você quer se apegar de verdade a alguma coisa, querido, se apegue a Deus, ao trabalho, né, às coisas de Deus, né? Não se apegue às coisas que vão trazer problema, dificuldade, né? Dor de cabeça para você. Tem muita gente, por exemplo, se apegando a coisas materiais, aos bens materiais, né? Quanto mais tem, mais querem, né? Ficam preocupados com aquilo. Aqueles que têm muitas coisas, muitas vezes estão preocupados em perder, em manter tudo aquilo, e aquilo vai tirando a paz das pessoas, vai trazendo preocupação, vai trazendo dificuldade. Não, querido, não se apegue a essas coisas, se apegue a Deus. É solução garantida para a sua vida, para você ter uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Alguns estão se apegando a sentimentos ruins. A própria Bíblia diz assim, Jesus falou assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Andem despreocupados, mas o sujeito insiste em andar agarrado à ansiedade. Já viu? Conhece gente assim? Ele tem algo para fazer, para resolver na outra semana, ele já não está dormindo 7 dias antes. Preocupado, ansioso, nervoso, se agarrando a esses sentimentos ruins que roubam a paz dele. Sabe, querido, essas pessoas, muitas delas, infelizmente, às vezes são crentes, são cristãos, estão salvos, mas não desfrutam da plenitude da salvação. Afinal de contas, a salvação ela é um pacote completo, amém? Ela vem com provisão, ela vem com paz, ela vem com amor, ela vem com saúde, com riqueza, com prosperidade, mas as pessoas não conseguem desfrutar os benefícios da salvação, porque estão andando ansiosas, estão andando preocupadas demais. Nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. É o que Paulo está dizendo para Tito, né? Olha, se apegue, né? Não viva, renuncie à impiedade, renuncie às concupiscências humanas, renuncie a essas coisas que podem te afastar de Deus, né? Seja mais zeloso, se apegue mais às coisas de Deus. Né? Nós precisamos ser zelosos com as coisas de Deus, isso agrada ao Senhor, e eu sei que nessa igreja aqui tem gente que é zelosa com a obra de Deus, e eu quero dizer para você que Deus está feliz com a sua atitude. Continue assim, querido, continue zeloso para com as coisas de Deus, né? Agora que a gente conheceu o amor de Deus, nós precisamos ser fervorosos na nossa devoção a Ele, né? Eu sei que muitos aqui, querido, têm sido fervorosos, tem buscado, tem procurado, avançar, conquistar mais, buscar mais intimidade com Deus, buscar mais conhecimento de Deus. Querido, eu quero dizer para você que Deus está feliz com essa sua atitude. Continue assim, continue zeloso, continue fervoroso, viva uma vida repleta de Deus a cada dia mais e mais. Essas coisas alegram Deus. Nós precisamos alegrar o nosso Deus, nós precisamos alegrar o nosso Pai. Né? No verso 12 Paulo diz assim, rejeitando as concupiscências humanas, ou seja, cuidado com esses desejos, demais aí, esses interesses que você tem pelas coisas do mundo. A própria Bíblia vai dizer que aquele que quer ser amigo do mundo, ele acaba se tornando inimigo de Deus. Nós vamos tomar cuidado com essas coisas, cuidado com cobiça, com desejos da carne, com concupiscências humanas, viver de maneira que agrade a Deus, não deixando que nada atrapalhe a nossa comunhão com Ele. Deus não quer que nada nesse mundo, querido, atrapalhe a sua comunhão com o Pai.
E nós precisamos vigiar, né? Nós não podemos deixar nada roubar a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa confiança nele. É por isso que o nosso objetivo tem que ser sempre o Senhor. As coisas do Senhor, conhecer mais a Deus, né? No meio de um mundo caótico que nós estamos vivendo, Deus tem se alegrado com aqueles que têm buscado comunhão com Ele, que têm procurado se dedicar à obra dEle. Deus se alegra com os seus que fazem isso. Deus se alegra com filhos obedientes, sujeitos a palavras, né? Que oram, que buscam, que querem estar perto, que desejam mais. Se você tem feito essas coisas, querido, saiba que Deus está muito feliz com você. E não pense que você já chegou, né, na maturidade, que você já pode parar por aí. Não, querido, há muito mais em Deus ainda para a gente desfrutar e para a gente descobrir. Amém? Então precisamos seguir firmes, não desistir, né? Lutas virão, mas nós não precisamos nos preocupar e perder a nossa paz por causa das lutas, porque o Senhor é conosco. Ele luta ao nosso lado, né? Vamos continuar, vamos conquistar, vamos avançar mais, viver a plenitude de Deus nas nossas vidas, cada dia mais próximos de Deus. Quando Paulo diz assim, viver de maneira sóbria, justa e piamente, né? Significa que as pessoas precisam enxergar Cristo em nós. Nós temos que ser diferente das pessoas do mundo. O nosso comportamento, a nossa vida tem que ser diferente, né? Eles têm que chegar a algo diferente em nós, né? Vamos espalhar o amor de Deus para o mundo, porque isso agrada a Deus. Trabalhar com amor, com dedicação, ajudar as pessoas com ações, vivendo uma vida feliz, né? Isso é viver de maneira sóbria, justa, piamente, né? Ajudar as pessoas, né? Vamos semear na vida das pessoas. Tem gente que deixa passar as oportunidades. Há uma campanha, né? Há algo, um exemplo, há o celeiro, né? O celeiro, tem gente precisando. Querido, não deixe essas oportunidades passarem. Semeie na vida das pessoas. É isso que Paulo está dizendo, viver de maneira justa, sóbria, piamente. Nós não podemos perder essas oportunidades. Surgiu uma campanha para a gente abençoar a vida de fulano, fulano está com uma dificuldade, né? Fulano precisa de uma ajuda. Querido, não perca essas oportunidades. É isso que a Bíblia nos instrui. Viver de maneira sóbria, justa e piamente, querido. Isso são sementes que nós estamos plantando. E quem vai colher o fruto dessa? Quem vai se beneficiar com o fruto dessa semente? Nós mesmos. É garantido pela palavra. Deus às vezes está esperando, né, a nossa semente para que Ele possa, né, produzir frutos para nós. Mas quando Ele não encontra semente, quando nós não plantamos semente, como Deus vai agir? Aleluia. Nós vamos ficar atentos a essas coisas, né? Se dedicar, né? Parabéns a todos que têm contribuído, né? Com sua dedicação, com seu esforço, né? Que têm ajudado, né? Deus está feliz com, né, quando você faz essas coisas. No verso 13, Paulo vai dizer, aguardando a bem-aventurada esperança. Algumas Bíblias dizem, a gloriosa esperança daquele encontro. Oh, aleluia, querido, o encontro vai acontecer. O encontro da igreja com, né, a noiva com o noivo. Tão certo, querido, se há alguma coisa, né, que a gente pode garantir que nunca vai falhar, se existe algo garantido, querido, é a volta de Jesus. Aleluia. Isso é certo, querido, né? O dia que nós vamos nos encontrar com o nosso Deus e com o seu Filho. E sabe, querido, tudo aquilo que tira a sua paz, tudo aquilo que te aborrece, vai ficar para trás. Aleluia. Né? Tudo aquilo que te incomoda, né, que traz prejuízo, vai ficar para trás. Não vai junto. Aleluia, né? Toda a tristeza vai ficar para trás, toda a mágoa, todo o sofrimento, toda a angústia, né? Toda a inquietação, todo o desgosto, isso não vai subir com nós, não vai subir com a igreja, vai ficar para trás. Aleluia, querido. É por isso que ele diz, né, aguardando, né, a bem-aventurada esperança, né, a gloriosa esperança daquele encontro. Nós vamos morar num lar celestial que Cristo tem preparado para nós. Algo especial, querido. Onde só terá alegria, gozo, paz, né? Coisas boas, felicidade, amor, prazer, né? Regozijo, satisfação, onde nós não teremos falta de nada. Para sempre vamos desfrutar da presença de Deus. Vamos cantar num coral celestial, amém? Até eu que canto mal, vou cantar lá. Vou deixar de ser pastor, vou virar cantor. Aleluia. Glória a Deus. Lá em cima não vai precisar de pastor, né? Já vamos estar no céu, aleluia. Então eu vou deixar de ser pastor, vou virar cantor, vou cantar do seu lado lá naquele coral. Aleluia. Mas para isso nós precisamos manter essa esperança, né? Manter essa alegria, manter esse fervor. A Bíblia diz que naquele lugar nunca mais haverá escuridão, porque a glória de Deus ilumina aquele lugar. Oh, aleluia. Que tempo glorioso, querido, que tempo de festa, que tempo precioso, né? Nós vamos viver ali naquele local. Aleluia.
Nós precisamos conversar com as pessoas, explicar o amor de Deus para elas, explicar o Evangelho para elas, querido. Nós precisamos convocar elas também para irem morar no céu conosco. A Bíblia diz que quando a gente chegar lá, querido, nós vamos encontrar aqueles grandes homens de Deus, mulheres de Deus, os heróis da fé. Nós vamos poder conversar com eles, com Abraão, com Davi, com Paulo, com João e tantos outros, querido. Olha que gozo, que alegria. Nós precisamos espalhar essas coisas para as pessoas. Nós vamos andar por ruas de ouro. Você está acostumado a ver ouro só na aliança, querido, lá você vai caminhar sobre o ouro. Aleluia. Isso tem que ser motivo de esperança, de alegria para nós. De felicidade, querido, a gloriosa esperança, Há um rio, a Bíblia fala que há um rio de água da vida que sai do trono de Deus. Ei, querido, você vai conhecer esse rio. Aleluia. Isso tem que ser motivo para nós nos alegrarmos, para nós ficarmos felizes, para nós ficarmos firmes. Vamos conhecer a árvore da vida, lá o fruto, as suas folhas, que servem de saúde para as nações. Ou seja, querido, nós vamos conhecer o trono de Deus. Nós vamos vê-lo face a face, nós vamos encontrar com Jesus face a face. Querido, essa tem que ser a nossa gloriosa esperança. Esse encontro, querido, está marcado e ele vai acontecer. Aleluia, querido. Essas coisas têm que trazer regozijo, têm que trazer felicidade para nós. É por isso que nós precisamos nos manter fiéis, servir a Deus, o amor dele já nos alcançou, querido, vale a pena permanecer nesse amor, vale a pena permanecer, viver para ele, vale a pena ficar firme nas promessas de Deus. Aleluia. Ele virá nos buscar, ele prometeu, querido, vale a pena trabalhar para o Senhor, se dedicar. No verso 14, Paulo diz, o qual se deu a si por nós para nos remir, ou seja, ele se entregou por nós, ele pagou o preço, ele nos resgatou, para que no final ele possa ter um povo especial, zeloso de boas obras. Querido, quando ele fala um povo especial, ele está falando de nós. Aleluia. Nós somos um povo especial, querido. Em Cristo nós nos tornamos especiais, um povo remido, lavado no sangue do Cordeiro, adotados como filho, igreja, corpo de Cristo, nos tornamos habitação de Deus. Essas coisas têm que ser a nossa gloriosa esperança, um povo zeloso de boas obras, um povo caprichoso. Crente tem que fazer as coisas com capricho, seja nas mínimas coisas, é como se estivesse fazendo para Deus. Temos que ser zelosos, Criarmos, Deus criou expectativa para nos tornarmos um povo zeloso. É isso que Paulo está dizendo. Olha, Cristo pagou o preço, nos resgatou, para que ele tivesse, e ele criou a expectativa que o povo que vinha, o povo resgatado seria um povo zeloso. Ele não nos resgatou, da maneira como nós vivíamos, para a gente continuar vivendo de qualquer jeito. Deus criou expectativa em nós. Aleluia. Inclusive Deus é tão maravilhoso, querido, que Ele nos capacitou para isso. Ele colocou um Espírito excelente morando dentro de nós, que nos auxilia em tudo aquilo que nós vamos fazer. Aquilo que Deus espera de nós, querido, é empenho, dedicação, compromisso. É por isso que nós não podemos desanimar diante dos problemas. A gente sempre fala e a gente crê nisso, querido, cada dia que passa o encontro está mais próximo de acontecer, mas a própria Bíblia diz que nos últimos dias seriam dias difíceis. Agora mesmo, há pouco tempo, está completando, parece que um ano agora, nós fomos pegos de surpresa com essa pandemia toda, com esse coronavírus, coisas que a gente nunca tinha visto. Isso não é algo de Vila Velha, não é algo do nosso estado, do nosso país, mas é algo que acontece no mundo todo, Mas isso é motivo para a gente desanimar? Não. É motivo para o crente confiar mais ainda em Deus. Manter a esperança. Precisamos ser um povo zeloso. Não só com as coisas de Deus, não só com o próximo, mas também zeloso com os nossos sentimentos. Guardar os nossos sentimentos. Sabe, querido, não existe ninguém no mundo que pode afirmar, que nem adulto, nem criança, nem jovem, dizer que está 100% protegido, mesmo que tenha sido, já tenha sido vacinado, mas nós como igreja, nós podemos declarar, nós temos a melhor proteção do mundo, nós temos o Senhor ao nosso lado. Aleluia! Essa é a melhor vacina, essa é a melhor proteção. A igreja, por meio da fé, pode declarar essas coisas sobre si mesma. Ei, eu tenho um Deus que me guarda. Eu tenho um Deus que é zeloso, que me protege dessas coisas. Aleluia. Agora essas coisas, querido, entenda, essas coisas não vão se manifestar sobre nós simplesmente porque a gente é crente.
Nós precisamos tomar atitudes, né? Deus fez a parte dele, mas nós precisamos, é o que Paulo está falando, nós precisamos ser zelosos, inclusive com os nossos sentimentos. Como eu faço isso? Crendo em Deus acima de todas as coisas, né? E praticando a sua palavra, vivendo na sua palavra. Aleluia. Pastor, então quem pegou a doença é porque não crê em Deus? Não, querido. Não é assim que as coisas funcionam, né? Alguns vão enfrentar a doença de mais perto, né? Dentro das suas casas, no seu corpo. Mas entenda, querido, isso não representa falta de fé. Isso não quer dizer que a pessoa está em pecado, né? Isso não representa que Deus deixou de cuidar, né? Do seu povo, né? Nós temos que entender, querido, que problemas vão surgir. Jesus já disse que iam vir, mas isso tem que ser oportunidade para a gente confiar mais em Deus, para nós sairmos mais fortes desses problemas. Aleluia, essas coisas tem que nos jogar para frente. O diabo, né, ele gosta muito de chegar no ouvido e acusar, dizendo, você está doente porque você não tem fé, porque você está vivendo uma vida de pecado. Mas sabe, querido, que ele é um acusador, ele é um mentiroso, ele vai falar essas coisas mesmo, mas ao nosso lado está o Senhor, que nos protege, que nos ajuda, que nos cura, que nos salva. Aleluia, é nisso que nós temos que manter a nossa esperança. Né? Diante da circunstância, o que não pode mudar de maneira alguma é a nossa confiança em Deus. Precisamos nos manter firmes, zelosos com os nossos sentimentos em relação a Deus. Essa circunstância, toda essa pandemia, toda essa dificuldade, isso não altera as promessas de Deus sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a igreja, de forma alguma. Não muda, a promessa continua a mesma. Se a doença aparecer, querido, se a oposição se levantar sobre sua vida, continue confiando em Deus e declarando a palavra, e você vai sair mais do que vencedor de toda essa situação, né? Se existe alguém que está me ouvindo em casa, e você está com essa doença, você está com esse problema, continue crendo no Senhor e declarando a palavra, e eu declaro sobre sua vida que você vai ser restaurado, você vai sair vencedor de toda essa dificuldade. Todo esse cenário, querido, de pandemia, de dificuldade, tem que ser uma oportunidade para nos aproximarmos mais de Deus, para nos tornarmos mais fortes nele. O salmista lá no Salmo 125, verso 1, ele diz, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O segredo é confiar em Deus. O segredo, mesmo diante do problema, da dificuldade, é continuar confiando em Deus. Deus trabalha por nós, não descansa, a todo instante o amor dele, né, está nos alcançando, né? Lá em Lamentações capítulo 3, verso 22, diz que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, né? Elas se renovam a cada manhã, ou seja, grande é a fidelidade do Senhor. É nisso que nós precisamos confiar e declarar. Não é porque eu sou crente que essas coisas automaticamente vão acontecer em mim. Não, é quando eu passo a confiar e passo a crer, passo a declarar a palavra de Deus. Jesus mesmo disse lá em João 16, ele disse assim, eu tenho vos dito isso para que em mim vocês tenhais paz. No mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, por quê? Porque eu venci o mundo. Quando a gente pega o texto para ler, vem falando de dificuldades, vem falando de problemas, mas entenda, querido, Jesus não disse assim, olha, talvez vai vir um problema, talvez, pode ser que haja previsão aí para frente de uma pandemia. Não, Jesus foi enfático e claro em dizer, no mundo vocês vão ter problemas, vão ter aflições, mas o versículo não para por aí, ele diz, tem de bom ânimo, guardem os sentimentos, né? Vão existir problemas sim, né? Porque o mundo jaz no maligno, é isso que a Bíblia diz, né? Vai existir dificuldade, problema. Jesus já sabia disso, foi tanto que ele deixou avisado. Ele avisou, né? Só que Jesus deixa instruções claras para nós. Ele diz assim: vai ter problema, mas tem de bom ânimo. É como se ele dissesse assim, né? Cuidado com o ânimo de vocês, guardem o coração de vocês desses sentimentos ruins, dessas coisas ruins, porque vocês precisam continuar animados. A instrução é clara, né? Nós somos responsáveis por essa tarefa. Somos nós que precisamos guardar o nosso sentimento e permanecermos firmes, confiantes, animados mesmo diante das dificuldades. O problema é que nós estamos esperando Deus fazer tudo para nós. Nós queremos vencer a batalha, mas nós não queremos guerrear. Nós queremos, sair vitoriosos, mas a gente quer andar de braços cruzados. E não é assim que funciona.
né? O ânimo, Jesus falou, vocês têm que manter o ânimo, apesar dos problemas. Isso é responsabilidade nossa. Se fosse ao contrário, Jesus teria dito, olha, não se preocupem, Deus vai operar em vocês e Deus vai colocar, né, ânimo no coração de vocês. Mas não foi isso que ele falou. Ele falou, diante dos problemas, né, diante das dificuldades, tenham bom ânimo. E nós precisamos assumir essa responsabilidade. Muitos estão chegando para nós e dizendo assim, pastor, eu estou tão desanimado, querido. Querido, o que eu posso falar para você, irmão? Guarde os seus sentimentos, guarde o seu coração. É isso que você precisa fazer. Você precisa tirar os olhos do problema e colocar os olhos em Deus. É assim que se guarda o coração. O mundo anda fazendo propaganda, está morrendo muita gente, está infectando muita gente, os hospitais estão lotados, né? O medo está gerando, né? O medo a toda hora vem no ouvido e fala, o próximo é você, agora é você não vai sair dessa, né? E isso e aquilo, querido, mas essas coisas não podem roubar o nosso ânimo, porque nós vamos estar com o coração guardado em Deus. Aleluia! Essa é a diferença do crente que anda confiante em Deus para o mundo. O mundo pode estar desesperado porque o mundo não conhece o Deus que nós conhecemos. E há uma condição, querido, Jesus está falando assim, quando vocês manterem o espírito animado, o coração de vocês se enche de paz. Mantenham o ânimo, né? Mantenham aí, vocês vão ter paz, mantendo o ânimo. Lembre-se sempre, querido, aquilo que a palavra diz a seu respeito, e não do que as notícias falam a respeito de nós. A palavra diz que nós somos protegidos, supridos, filhos de Deus, guardados, né? Protegidos, supridos em todas as coisas. Nós precisamos desfrutar desses benefícios da salvação. É hoje, é agora. No meio do mundo caótico, tem de bom ânimo. Ânimo é algo que se administra. E não é Deus que vai derramar isso no seu coração, é você que tem que tomar conta do seu sentimento. Aleluia! Jesus deixou a instrução clara. Pastor, é possível no meio de tanto caos, no meio de tanto problema, manter o ânimo? Claro que é. Senão Jesus não teria pedido isso de nós. Aleluia. Nós precisamos ser diferentes, querido. Não olhando para as dificuldades, mas olhando para Cristo. Sabe por que tem muita gente desanimada? Sabe por que tem muita gente abandonando as coisas? Sabe por que tem muita gente ficando no meio do caminho? Sabe, querido, porque eles não guardam o seu coração. Eles olham mais para a dificuldade, eles olham mais para o problema do que olham para Deus. Estão falhando, querido. Não é Deus que anda falhando com eles. É eles que estão falhando. Infelizmente. Porque Jesus foi claro em dizer, mantenham, vai ter problema? Vai, mas mantenham o bom ânimo, né? Mantenham os olhos em mim, eu venci o mundo, né? Se vocês estiverem em mim, né? Eu vou, se vocês estiverem em mim, eu vou proteger vocês, eu vou guardar vocês. Sabe, querido, não é porque existe uma pandemia mundial que Deus ficou mais fraco, que Deus não protege, que Deus não ajuda, que Deus não guarda mais. Eu pergunto para você, por um acaso o Covid é mais forte que Deus? Claro que não, querido. Deus continua poderoso e forte como sempre. O que acontece é que nós não guardamos o coração. Nós damos mais crédito à doença, nós damos mais crédito às coisas do que nós damos crédito à palavra de Deus. Querido, circunstâncias ruins e contrárias não são sinal de fraqueza de Deus. Deus não ficou mais fraco, né? Deus continua no controle da história. Circunstâncias ruins não significa falta de fé, né? Circunstância ruim, se isso fosse verdade, imagina Paulo. Paulo foi perseguido, foi preso, né? Foi açoitado, né? Uma vez foi apedrejado, foi dado como morto, 3 vezes sofreu naufrágios. Aí a gente olha para a vida de Paulo, será que Paulo tinha motivo para desanimar? Tinha, né? Mas o que Paulo fazia? Ele não se importava com essas coisas, ele mantinha os olhos em Cristo. Eu prossigo para o alvo, esquecendo das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação, para aquilo que eu fui chamado. Eu continuo firme e confiante no Senhor e continuou a sua missão, querido. Por quê? Porque Paulo guardava seu coração. Paulo chega a dizer, eu já aprendi a me contentar com o que eu tenho. Eu sei estar satisfeito tanto na falta como na abundância. Tanto com fome ou tendo fartura. Tanto tendo abundância, né, ou necessidade. Né? E ele completa, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Porque Paulo guardava o seu coração. Querido, Deus sempre é a saída, Deus sempre é a solução, né? Deus sempre é a força que nós precisamos. A maneira de guardar o coração, né, a maneira correta é olhando para Cristo e confiando nele, confiando na palavra.
quando ele diz, vocês são guardados e protegidos, né? Eu estou com vocês todos os dias, ele não estava falando, não estava mentindo, ele estava falando a verdade. Há um Deus que cuida de nós, querido, e que a todo instante, né, está conosco, independente das circunstâncias. Quando nós aprendermos, né, que Deus é o nosso maior tesouro, querido, aquilo que a gente tem mais precioso, nós nunca vamos desanimar por motivo algum. Mas nós precisamos guardar o nosso coração. O fim das coisas, querido, ela já foi decretada na palavra de Deus. E aquilo que Deus planejou é um fim glorioso para nós. Amém? É um fim glorioso para a igreja, é um fim glorioso para todo aquele que se manter fiel até o fim. Não se assuste com essas coisas. Tem coisas que nós nem vamos poder orar por elas, porque já está escrito na palavra que vai acontecer. Mas Jesus falou, tende bom ânimo, continue firmes. Vai ter problemas? Vai vir, ainda que venha, né? Ainda que haja coisas específicas para um tempo específico, né? Conforme é descrito na palavra, né? Mas essas coisas vão acontecer. Tem coisas que a igreja não vai orar por elas, porque elas vão acontecer. Mas Jesus disse, vai ter problema, mas tem de bom ânimo. Momentos difíceis, problemas vão acontecer, mas a vitória da igreja, a vitória nossa é garantida. É por isso que nós não podemos, né? Deus espera que a gente não desanime. Deus espera que nós tenhamos, né? Aguardemos, né? Essa bem-aventurada esperança, né? Essa aparição gloriosa no nosso Deus. Esperando Cristo voltar, né? Vamos chegar lá como uma igreja vitoriosa, animada, feliz, alegre. Lá em Efésios capítulo 5, verso 27... Paulo diz assim que Cristo morreu pela igreja e se entregou por ela para apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, né? sem ruga, mas santa e irrepreensível. Querido, isso é maravilhoso, isso significa que Cristo morreu por nós e Ele trabalha para apresentar uma igreja, ou seja, para apresentar nós de maneira santa e irrepreensível a Deus naquele encontro. Ou seja, Jesus trabalha por nós, Jesus trabalha pela igreja. Você não está largado no mundo, Jesus cuida de você, Jesus cuida da igreja, para transformar ela em santa e irrepreensível. É por isso que nós precisamos continuar animados, nós precisamos guardar o nosso coração, porque Cristo, né, trabalha pela sua igreja, Cristo trabalha por nós. Amém? Esse é o recado que Deus tem para nós hoje, querido. Não desanime. Não desfaleça, né? Não abandone a obra, não abandone Deus, não abandone a causa, querido. Mantenha os seus olhos em Deus, mantenha os seus olhos em Jesus, né? Tem de bom ânimo, né? Mesmo que haja problema, dificuldade, tem de bom ânimo. É isso que Jesus está dizendo na palavra para nós, né? Se mantenham firmes. O amor de Deus, querido, ele está aí. Conforme Paulo diz para Tito, está aberto, né? Foi manifestado. Deus tem trabalhado por nós, Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado da igreja, querido, e nós precisamos nos alegrar com essas coisas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Não desanime, querido, se mantenha firme, né? Se mantenha firme nos caminhos do Senhor, porque Deus trabalha e opera por nós a todo instante. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Terminou? Querido, que Deus te abençoe, né? Que Deus, né, te dê uma noite de descanso, né, de paz, de proteção. Eu sei que Ele vai fazer isso porque Ele trabalha por nós, amém? Né, que você vá em paz, e aqueles que puderem amanhã cedo, estaremos aqui na casa do Senhor para juntos orarmos por tantos, né, pedidos aí que foram feitos lá no grupo, amém? Deus te abençoe e vá em paz.